Saudações, pessoas. Sou o professor Lutero. Essa é uma aula de Química, conteúdo de Química Geral. Entramos no tópico de interações atômicas moleculares. Nesta aula trataremos sobre ligação covalente, tá? Ligação covalente vai um pouco longe, tem vários tópicos, tá? Mas vamos começar com o tópico inicial, que é a ligação covalente em si. Então, o tipo de ligação química, né, é definido em função de como a gente combina os diferentes elementos químicos que existem na tabela periódica. Bom, existem 3 tipos de ligações químicas, certo? Iônica, metálica e covalente, tá? Para entender essas categorizações, né, a gente separa os elementos químicos em 2 grandes grupos. Grupos dos elementos que têm tendência de ganhar elétrons e grupo dos elementos que têm tendência de perder elétrons. Os que têm tendência de ganhar elétrons são considerados ametais ou não metais, e os que têm tendência de perder elétrons são os metais, tá? É uma classificação bem generalista, tá? Se eu junto um metal e uma metal, um elemento químico que tem tendência de perder com um elemento químico que tem tendência de ganhar elétron, a ligação é a ligação iônica que é formada. Tá? Então, consideramos que estão interagindo íons positivos e íons negativos em função de suas cargas, formando retículos cristalinos, como falado na aula de ligações químicas. Na ligação metálica, são juntados 2 metais, tá? 2 elementos que têm tendência de perder elétrons. Então, esses elementos ficam juntos porque os elétrons são perdidos e permanecem rodeando esses átomos positivos por uma nuvem eletrônica, né? Formam uma nuvem eletrônica, esses elétrons que se perdem, os átomos metálicos, mantendo eles próximos. Bom, isso explica, esses modelos, né, explicam as propriedades, características dos elementos formados por esse tipo de ligação, e não é diferente para a ligação covalente, tá? Na ligação covalente, a gente tem a interação entre 2 ametais, ou seja, 2 elementos químicos que têm tendência de ganhar elétrons. Bom, para que eles consigam se ligar, então, né, não dá para ficar fazendo esse braço de ferro de quem puxa mais o elétron, né? Acontece um fenômeno chamado compartilhamento de elétrons, tá? Então, lembrando, por que os elementos químicos ganham ou perdem elétrons? Para buscar estabilidade. E a estabilidade é alcançada quando ele alcança a configuração eletrônica de um gás nobre. Isso pode ser exemplificado pela regra do octeto, né? A maioria dos gases nobres tem 8 elétrons na camada de valência. Então, os elementos químicos vão ganhar ou perder elétrons, no caso, os metais vão ganhar elétrons, para completar esse octeto, para ficar com a conformação de um gás nobre, tá? A quantidade de elétrons que um elemento precisa compartilhar, então, para alcançar esse octeto, equivale à quantidade de elétrons que ele precisa para ficar com 8 elétrons na camada de valência, tá? Quando acontece um compartilhamento de elétrons, então, esses elétrons compartilhados fazem parte de ambos os átomos que estão compartilhando esses elétrons. E aí tem-se essa ligação covalente. A ligação covalente seria esse compartilhamento de elétrons duplo, tá? A quantidade de elétrons que vai ser compartilhada por um elemento químico depende da quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência, que pode ser averiguada através da distribuição eletrônica, ou a gente pode lembrar, né, da regra, ou a gente pode lembrar da organização da tabela periódica. Tá? Dependendo da localização do elemento químico na tabela periódica, a gente já consegue saber, né, quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então a gente já consegue saber quantos elétrons ele precisa para ficar com o octeto completo, logo conseguimos saber quantos elétrons ele precisa compartilhar para conseguir ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Então, os elementos da família 7A, né, têm possibilidade de fazer apenas uma ligação, porque eles precisam só de um elétron para ficar com o octeto completo, então eles só têm um elétron para compartilhar. No caso dos elementos da família 6A, como oxigênio, né, tem 6 elétrons na camada de valência, faltam 2, então eles podem fazer 2 ligações. Os elementos da família 5A, né, podem fazer 3 ligações, porque faltam 3 elétrons para completar o octeto. Da família 4A, 4 ligações. E, no caso do hidrogênio, né, bem atípico, para ficar parecido com o hélio, que é o gás nobre mais próximo dele, faz apenas uma ligação também, ou um compartilhamento de elétron.
tá? A gente pode encontrar esses elementos, né, dependendo da capacidade deles, né, de fazer ligações químicas, da quantidade de ligações químicas que eles têm capacidade de fazer, formando diferentes tipos de ligação, sendo essas ligações simples, duplas ou triplas, tá? Bom, cada compartilhamento de par eletrônico, ou seja, um elétron desse elemento, forma uma ligação. É isso que a gente considera. Tá? Então, uma ligação é feita pelo compartilhamento de dois elétrons, sendo um de um elemento químico e o outro do outro elemento químico. Um de um átomo e outro de outro átomo participando da ligação química. Tá? Por exemplo, o hidrogênio aqui. Ó, o hidrogênio só tem um elétron para compartilhar na sua camada de valência, porque ele só tem um elétron. Tá? Então, ele compartilha esse elétron, por exemplo, com outro hidrogênio. Legal. Isso seria uma ligação simples. Um elétron sendo compartilhado de cada um dos átomos envolvidos na ligação. Aqui, o carbono pode fazer 4 ligações. Ele tem capacidade de fazer 4 ligações, né? E o oxigênio precisa de 2 ligações químicas. Então, o oxigênio pode fazer 2 ligações simples, né? Uma ligação simples com diferentes átomos, ou uma ligação dupla. Ele pode compartilhar, ó, os elétrons, ó. Isso aqui seria uma ligação química, isso aqui seria outra ligação química. Isso seria uma ligação dupla. Eu tenho 4 elétrons sendo compartilhados, sendo que cada par eletrônico, tá? Isso aqui é um par eletrônico. Cada par eletrônico seria uma ligação, tá? No caso do nitrogênio, ele precisa de 3 elétrons, né, para completar o octeto. Então, olha só. Um compartilhamento, 2 compartilhamentos, 3 compartilhamentos. Então, ele pode fazer 3 ligações simples, ou 2 duplas e uma simples, ou uma tripla, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de ligações que podem se formar, tá? Não existe ligação quádrupla, né? 4 elétrons sendo compartilhados, olha, não é muito estável que isso aconteça, tá? Lembrando, o que está acontecendo aqui é compartilhamento de elétrons, certo? Elétrons têm carga negativa, então eu estou colocando, né, partículas que têm o mesmo tipo de carga. Quando tem esse mesmo tipo de carga, lembra-se que existe aquela força repulsiva, né? Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem, tá? Então, quanto maior o tipo de ligação, né, menos estável pode ser considerada essa ligação, tá? Porque eu estou aglomerando um monte de elétrons no mesmo espaço. Então, mais do que ligação tripla, é bem provável que aconteça. Tanto que a gente não encontra isso por aí, tá? É uma quantidade de elétrons que não se comportaria no mesmo espaço, fazendo parte de uma ligação, tá bom? Bom, dando seguimento, então, quando, né, acontece esses compartilhamentos, diferentes da ligação iônica, que forma um retículo, né, um aglomerado de cargas positivas e negativas, e da ligação metálica, que eu tenho um aglomerado de metais, né, sendo o mesmo elemento diferentes elementos químicos, aqui eu formo pequenas unidades, né? Ó, fiz o compartilhamento, bom, foi feito, isso aqui é uma pequena unidade feita por ligação covalente. Aqui é uma pequena unidade feita por ligação covalente. A essas pequenas unidades a gente denomina molécula, tá? Tanto que a ligação covalente também pode ser denominada ligação molecular, tá? Então, a ligação covalente, também chamada de ligação molecular, forma moléculas, sendo as moléculas substâncias que têm uma fórmula específica, tá? Bom, então a gente pode representar, tá, essas substâncias, essas moléculas de diferentes formas, sendo estas a fórmula molecular, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural. Dentro da fórmula molecular, a gente representa quais elementos químicos participam dessa molécula, dessa unidade, tá? E quantos de cada elemento químico tem dentro dessa unidade, dentro dessa molécula, tá? Na fórmula eletrônica, representamos os elétrons que fazem parte da camada de valência de cada elemento químico que está fazendo parte da minha ligação, e representamos as ligações com os elétrons compartilhados, tá? Colocando eles lado a lado ou circulando esses elétrons que estão lado a lado, tá? E temos a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, a gente tenta representar a estrutura geral de uma determinada molécula, tá? Cada ligação, cada compartilhamento é representado por uma
linha, então sendo uma ligação simples, uma linha só, uma ligação dupla representada por duas linhas, cada linha seria um compartilhamento de elétrons, e uma ligação tripla representada por 3 linhas, tá bom? Então, aqui, por exemplo, né? Olha lá, aqui eu tenho a representação do que seria a fórmula eletrônica dessas moléculas, tá? Para representar a fórmula molecular, como ficaria, ó, H2, por quê? Porque tem 2 hidrogênios, então eu tenho só hidrogênio nessa molécula. Quantos hidrogênios tem nessa molécula? 2, então eu coloco 2 aqui embaixo, representando a quantidade de hidrogênio que tem dentro dessa molécula. Aqui eu tenho carbono e tenho oxigênio, então C, ó, mas eu tenho um carbono e 2 oxigênios, tá? Então C, número 1, a gente tende a não representar, tá? Considera que tem só um carbono aqui e tem 2 oxigênios, coloca um 2 embaixo do O, representando a quantidade de oxigênios que tem aqui dentro. Então, essa molécula seria o CO2, dióxido de carbono, né? Tem uma regra de nomenclatura que a gente vai trabalhar mais pra frente também. Mas a fórmula molecular é representada em função dos elementos químicos que tem e a quantidade de cada um. Então, 2 oxigênios e um carbono aqui dentro e aqui 2 nitrogênios. Bom, para finalizar e entender um pouco melhor, vamos fazer esses exemplos aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com NH3. Quando a gente vai representar, vou representar essas moléculas aqui, tá? Essas substâncias representadas por suas fórmulas moleculares, no caso. Na fórmula eletrônica, que também é chamada de fórmula de Lewis, tá? E em sua fórmula estrutural, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar com esse coleguinha aqui, o NH3, a amônia. Para representar esse cara, né? Primeiro eu tenho que saber quantos elétrons existem na camada de valência de cada um desses elementos que estão participando dessa ligação, tá? Então, podemos olhar lá na tabela periódica, ver qual é o número atômico dele, fazer a distribuição eletrônica desse elemento químico, olhar lá na camada de valência, o último nível de energia alcançado na distribuição eletrônica e ver quantos elétrons tem lá. Ou a gente pode lembrar qual é a família desse elemento químico. Sabendo a família dele, a gente sabe exatamente a quantidade de elétrons que tem em sua camada de valência. Então, o nitrogênio faz parte da família 5A. Faço ele aqui e vou representar os 5 elétrons. Ó. Um elétron representado, 2, 3, 4, 5. Estamos colocando a fórmula eletrônica, então temos que representar os elétrons. Quais elétrons? Os da camada de valência. Conseguimos descobrir fazendo a distribuição eletrônica, olhando a família, ou lembrando a família desse elemento químico, tá? A família dele na tabela periódica, no caso. Bom, ele vai se ligar a hidrogênios. Quantos hidrogênios? Opa, 3, né? NH3. Esse 3 se refere ao hidrogênio, né? Então, tem 1, 2, 3 hidrogênios. O hidrogênio faz parte de qual família, né? O hidrogênio, a gente considera que ele não faz parte de nenhuma família, tá? Consideramos que o hidrogênio não tem família, tá? Porque ele tem um comportamento muito atípico. Ele pode se comportar como um metal, mas ele também pode se comportar como um metal. Então, ele pode perder elétrons, ele pode ganhar elétrons. Tudo bem? Vamos lá, então. Quando ele interage com metais, ele vai interagir com essa tendência de ganhar elétrons, ou seja, ele vai fazer seus compartilhamentos. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Bom, a gente considera que ele não tem família, mas ele está colocado na família 1A. E os elementos da família 1A têm um elétron na camada de valência. Legal. Então, o hidrogênio consegue fazer uma ligação ou um compartilhamento e o nitrogênio consegue fazer 3. Por isso, tem 3 hidrogênios aqui grudadinhos no nitrogênio. Isso aqui seria um compartilhamento, 2 compartilhamentos, 3 compartilhamentos. No caso do hidrogênio, ele vai alcançar a configuração eletrônica do hélio. O hélio tem 2 elétrons, tá? 2 elétrons na camada de valência, não na camada que ele tem, que é o primeiro nível de energia. Então, para averiguar, né, ter certeza que vocês acertaram, é legal contar os elétrons. Os elétrons que não estão sendo compartilhados pertencem a um elemento químico daqueles elétrons. Por exemplo, esses 2 elétrons aqui de cima continuam pertencendo apenas ao nitrogênio. Os elétrons que estão sendo compartilhados pertencem a ambos os elementos químicos que estão participando da ligação. Então, esses elétrons pertencem ao nitrogênio e a esse hidrogênio.
Esses dois elétrons pertencem ao nitrogênio e a esse hidrogênio. E esses dois elétrons pertencem ao nitrogênio e a esse hidrogênio. Tudo bem? Então, esse hidrogênio, quantos elétrons ele tem depois de fazer o compartilhamento? Ele tem 2 elétrons. E esse hidrogênio? 2 elétrons. E esse hidrogênio? 2 elétrons. Ficaram com a configuração eletrônica do hélio. Legal. E esse nitrogênio? Quantos elétrons ele tem agora? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completou o octeto, tá? É isso que ele queria fazer. Tudo bem? Bom, se eu for fazer a representação, né, da forma estrutural, eu preciso apenas representar as ligações químicas que estão acontecendo. Estão acontecendo ligações simples, certo? Compartilhamentos de pares eletrônicos. Então, seria uma coisa parecida com essa. Ligação simples, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ok? Bom, vamos para o próximo. Cl2. O cloro pertence à família 7A. Tá? Então, cloro aqui, eu tenho 2 cloros. Então, um cloro ligando com outro cloro aqui. Ele tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eles têm 7 elétrons, quantos faltam para ele ficar com 8? Apenas 1. Então ele pode fazer apenas um compartilhamento. Que seria esse compartilhamento aqui. Para averiguar se está tudo certo, conta quantos elétrons agora eles têm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Legal. Para outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pô, mas você está contando esses dois 2 vezes? Sim, lembrando. Esses elétrons aqui, né, fazem parte agora desse cloro e desse cloro. Eles estão compartilhando os elétrons. Tá? Então, ele está na camada de valência dos dois agora. Tá bom? Representação da forma estrutural. Uma ligação simples, apenas um elétron sendo compartilhado, tá? HCl. HCl. Aqui eu tenho o hidrogênio colocado na família 1A e o cloro da família 7A. O hidrogênio, um elétron apenas, é o que ele tem para compartilhar, o que ele vai compartilhar, e o cloro, 7 elétrons. Ambos podem fazer apenas uma ligação química, um compartilhamento. Representa esse compartilhamento. Isso aqui era para ter ficado de amarelo. Vamos fazer um amarelo aqui para fingir que foi. Pronto. Agora, como a gente viu de forma similar aqui, né? O cloro já tem 8 elétrons e o hidrogênio está com 2. Tá? Ficando parecido com o hélio, que é o gás nobre mais próximo dele. Tá? Bom, forma estrutural, uma ligação simples acontecendo. HCl. H2S. O enxofre da família 6A e o hidrogênio colocado na família 1A. Então, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio apenas um elétron na camada de valência. O enxofre, como ele está na 6A, faltam 2 elétrons para que ele fique com 8. Então ele pode fazer 2 ligações, ou 2 compartilhamentos. E o hidrogênio pode fazer apenas uma ligação ou um compartilhamento. Então, ficaria assim. Tá bom? Uma ligação simples com cada hidrogênio. Como a ligação é simples, S no meio, uma ligação simples com hidrogênio, uma ligação simples com o outro hidrogênio. O CH4 carbono pertence à família 4A, tá? Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele vai se ligar com 1, 2, 3, 4 hidrogênios, tá? Cada hidrogênio tem apenas um elétron na camada de valência. E o carbono tem
4 elétrons na camada de valência. Um compartilhamento com cada hidrogênio. Forma estrutural, uma ligação simples com cada hidrogênio. Ok? Então, é isso. Por hoje, é isso, tá bom? Próxima aula a gente vai falar de uma especificidade da ligação covalente, que seria a ligação covalente coordenada, conhecida também por ligação dativa, tá? Mas é a ligação covalente coordenada. Então é isso, até mais.